Boa noite, gente. Então, iniciando aqui o nosso ciclo APA da noite. O ciclo APA, entendendo a importância do protagonismo de licenciados e recém-licenciados na produção e na troca de saberes, o ciclo de atividade pedagógica protagonizado por alunos, que é o que a gente chama de ciclo APA, vem se propondo a realizar uma série de oficinas pedagógicas voltadas para alunos de licenciatura em ciências biológicas. O ciclo APA ele tem o objetivo de possibilitar os recém-licenciados, ou para quem está concluindo o curso agora, a oportunidade de poder expor o seu TCC e todos os outros saberes que foram adquiridos ao longo da formação acadêmica, com a intenção de instrumentalizar os demais estudantes no ensino de ciências, né? Esses alunos que são protagonistas no ciclo APA, eles são orientados na elaboração e durante a execução das oficinas por mediadores do curso, ou também por outros professores das universidades que são consorciadas. A gente espera que essa série de atividades possa contribuir com a formação docente do estudante e também com a produção científica no país, né? Gostaria de deixar aqui o agradecimento ao apoio que a gente recebeu da direção do Polo, da coordenação de curso, da UERJ, da Fundação CCERJ, e também gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar vocês que a gente vai ter programação do ciclo APA acontecendo ao longo de todo o semestre. Então, para vocês não perderem as outras atividades que vão ter a nossa programação, siga o nosso Instagram, que é @biocederjmagé. Eu vou deixar o arroba aqui no chat. E também gostaria de pedir, novamente, para quem chegou agora, que deixe os microfones e as câmeras desligadas, porque daí facilita a conexão de todo mundo. Da gente está apresentando também para quem vai estar ouvindo, facilita bastante. Então, quem puder deixar desligado, por favor. Outra coisa é que o link de participação vai ser disponibilizado no chat no final da apresentação. Então, quando estiver se aproximando do final, o link vai ser disponibilizado pelas outras pessoas da equipe e o e-mail com certificado vai chegar em até 30 dias úteis. E, para finalizar, antes da gente iniciar a apresentação, qualquer pergunta, dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, podem deixar no chat, que daí eu vou estar lendo e anotando, e no final da apresentação eu vou estar passando essas perguntas para a palestrante e ela vai estar respondendo. E a nossa palestrante hoje é a Larissa Azevedo. A Larissa é aluna do 10º período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UERJ, pelo consórcio CEDERJ. Ela hoje é estagiária como agente de apoio à inclusão e realiza residência pedagógica na CAPES UERJ, no campus de São Gonçalo. A Larissa é apaixonada por Harry Potter e, com isso, ela desenvolveu o seu TCC sobre a herança genética em Harry Potter e suas possibilidades de utilização no ensino de ciência. Então, eu vou estar passando agora a palavra para a Larissa. Boa apresentação, Larissa. Obrigada, Marinara. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar a minha apresentação e compartilhar minha tela, eu tenho 2 avisos também para vocês, que ao longo da minha apresentação eu vou estar fazendo algumas perguntas no chat. E isso vai ser disponibilizado através de um link, né, para vocês responderem no Forms. Então, a equipe organizadora aí vai estar disponibilizando para depois dessas respostas eu também comentar um pouquinho. E outra coisa é que eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, que contribuiu, né, com as respostas, e eu vi que uma parcela dos inscritos não tinham assistido Harry Potter ainda, então desculpem, gente, mas vai ter spoiler, né, mas é isso. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês para começar a minha apresentação. Quando aparecer, Marinara, você só me dá o feedback que está tudo certinho. Está aparecendo aqui certinho já. Tá bom. Bom, o título, né, da minha oficina de hoje é A Genética nos Filmes de Harry Potter, Possibilidades de Ensino. Eu sou a Larissa Azevedo, como a Marinara me apresentou, e o objetivo dessa oficina
é me ajudar a escrever, né, a minha monografia, a minha conclusão do curso. Bom, e quem sou eu? A Marinara falou um pouquinho de mim. Eu sou graduanda do 10º período em licenciatura em Ciências Biológicas pelo consórcio CEDERJ, na Universidade da UERJ, no Polo Magé. Eu sou bolsista em residência pedagógica pela CAPES UERJ, no campus de São Gonçalo. E, desde esse ano, eu sou estagiária como agente de apoio à inclusão aos alunos especiais em uma escola municipal aqui da cidade onde eu moro. E eu fiz parte da equipe organizadora do Ciclo APA 2020 no ano passado, do segundo Dia da Botânica de 2021, desse ano, né? Também estou fazendo parte da equipe organizadora do Ciclo APA 2021 e recebi o convite para estar aqui hoje, oferecendo a primeira oficina do curso. Do ciclo, desculpa. Eu tenho 22 anos, fiz 22 anos esse ano. Eu moro em Magé, né, em um dos distritos de Magé, o primeiro distrito da ferrovia brasileira. E eu sou fã de ciência desde quando eu era pequenininha. Eu fui criada com o meio ambiente, com a natureza, com os insetos, que eu sou apaixonada, e decidi seguir essa área como profissão. Eu sou apaixonada pela arte, seja ela através de pinturas, filmes, desenhos, e também sou apaixonada por Harry Potter. E a minha inspiração para o tema, né? Por que Harry Potter e a ciência, Harry Potter e a genética? Eu ouvi muito disso. Como assim Harry Potter e a genética, né? Então, tudo começou no ano passado, 2019, eu estava no primeiro semestre de TCC e eu tinha que escrever alguma coisa que eu gostasse. Eu selecionei alguns assuntos e, em conversas com o meu orientador, eu tinha falado sobre a possibilidade de trabalhar filmes e o ensino da ciência. Só que eu ainda não tinha pensado em Harry Potter. Aí o meu orientador falou assim, já que você gosta tanto de Harry Potter, por que não trabalhar, desenvolver o teu TCC ali dentro dessa área de ensino? Só que eu não tinha pensado inicialmente em ir pela área de genética. Isso se deu depois. Eu vi no Forms que vocês responderam no formulário de inscrição que cerca de 60% do público, né, de inscrição já tinha cursado genética básica e tinha sido aprovado, mas também 60%, ali aproximadamente, não tinha ainda cursado a disciplina de instrumentação para o ensino da genética. E essa disciplina foi o ponto crucial para decidir qual área eu seguiria no meu TCC, porque ela é dividida em duas partes. Ela tem atividade tanto imprescindível quanto livre. Só que nessas atividades livres tem um fórum chamado Genética nas Telas. E nele eu tinha que falar algum filme que tivesse algum aspecto relacionado à genética, seja de forma direta ou indireta. E eu não queria, ali naquele momento, falar em nada que a genética fosse explícita, né? Tem muitos filmes que a genética ali você consegue observar direitinho e ligar ao assunto. Só que eu não queria fazer isso. Aí eu pensei, por que não escrever sobre Harry Potter? Fiz uma pesquisa rápida, consegui fazer a minha publicação e quando eu fiz, eu mandei para o meu orientador, falei, já sei o que eu quero trabalhar. E na hora ele super topou, então aquele momento foi crucial para eu conseguir desenvolver a proposta que eu queria trabalhar. E com isso, eu observei que dentro, né, do cenário da genética, Harry Potter não tem muitos artigos, muitas publicações sobre o tema. Só que esse trabalho, né, do Souza e Manichini, de 2011, da Magia para a Biologia, possibilidades da série Harry Potter para o ensino de genética, contribuiu muito para que eu desenvolvesse a minha pesquisa também. Então foram, assim, 2 momentos importantes. Tanto essa disciplina que eu cursei, que ainda muitos não tiveram a oportunidade de cursar, mas vão cursar ainda, e esse trabalho que também foi bem completinho e me ajudou a desenvolver o meu. Mas antes da gente continuar ainda com esse assunto de Harry Potter, é importante a gente falar o que é a biologia cultural. Bom, há obras que relacionam o conhecimento biológico nas produções audiovisuais, envolvendo arte e cultura.
possibilitando trabalhar a biologia na sociedade contemporânea. Isso ocorre na introdução dos temas em artigos de jornais, poemas, pinturas, filmes, etc. Ou seja, muito conteúdo aí audiovisual que está sendo produzido e já foi produzido tem o conteúdo de ciências e biologia inserido, mas isso pode ocorrer de forma implícita ou explícita. Às vezes a gente consegue ler aquele conteúdo e percebe que está falando de determinado assunto das ciências ou da biologia, mas outras vezes a gente precisa ter um olhar crítico naquilo. E foi isso que eu tive quando eu olhei para as obras de Harry Potter, aquele olhar crítico de não está só voltado para um tema específico, vamos pensar além disso. E eu já trago uma dica de leitura para vocês que contribuiu muito para produzir aqui os meus slides, que é sobre a revista A Bruxa. Ela é uma revista que fala sobre a biologia cultural. Ela já tem 5 edições, né, de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Ela fala muito sobre isso, tanto em filmes, né, que eu trago aqui 2 exemplos, como o Rei Leão, ou também sobre livros, sobre outras áreas, não só de genética, mas também outras áreas das ciências, e principalmente a edição de 2020 contribuiu muito para a minha pesquisa. E qual a importância dos filmes no ensino? Napolitano diz que os filmes potencializam o aprendizado em ciências e biologia, podendo ser uma ferramenta didático-pedagógica que ajuda a promover a capacidade de expansão dos conteúdos para os alunos. Então, através dos filmes, é muito importante para ensinar determinado conteúdo da área de ciências ou biologia que aquele aluno, dependendo da série, né, está cursando. Agora eu deixo aqui no chat a primeira pergunta para vocês. Que filme você utilizaria no ensino das ciências e por quê? Pode ser tanto na área de zoologia, botânica, qualquer área que vocês escolherem, desde que fale sobre o ensino das ciências. A gente vai dar aí alguns minutinhos para que vocês possam responder. O formulário para vocês responderem já está aí no chat. Foi colocado pelo Vinícius. Podem responder. Interessante, Larissa, que você está perguntando sobre o filme que a gente utilizaria, né? E eu consigo pensar em algumas séries. Eu até assisti uma série recentemente, não sei se você assistiu, Sweet Tooth, na Netflix. Ah, sim. Que aborda bastante essa questão, principalmente viral que a gente está vivendo agora, né? Sobre a questão da transmissão do vírus e tal. E também aborda um pouco dessa questão da genética por conta dos híbridos, das crianças que nascem metade humanos, metade híbridos. Eu acho que tem bastante a ver. Eu sou mais das séries do que dos filmes, então eu consigo pensar em um monte de série. Eu também, eu gostei muito dessa série. Eu vi e gostei muito. Eu achei muito interessante a abordagem que eles tiveram. Sim, verdade. E também tem acho que é um pouco concorrente, os fãs de Harry Potter, Percy Jackson, que são semideuses, né? E tem a ver com genética também, que são metade deuses, metade humanos, que eles até chamam de meio sangue. Acho que seria legal também usar como exemplo. A Luísa falou ali que ama Percy Jackson. Eu gosto também, acho. Essa saga eu já não acompanho muito, eu não sei muita coisa. Acho que tem 2 filmes só, né? Porque eu só assisti os 2. Acho que tem mais livros do que filme. Eu vi até que iriam fazer uma série, mas não sei se foi à frente. Mas acho que aborda também bastante essa questão da genética. A gente vai dar mais um tempinho, aí já eu vou até parar já de apresentar aqui para conseguir explanar as respostas, algumas respostas. São 10 livros ao total que o Diego falou. Não sabia que tinham tantos livros de Percy Jackson, bastante. Eu também gosto bastante de Naruto, e Naruto aborda essa questão de eles herdarem, por exemplo,
alguns chakras, algumas coisas assim, das famílias, dos clãs dele. Enfim, eu sou mais das séries, eu não consigo pensar muito em filme, eu penso bastante em série, eu adoro maratona série. Ultimamente também eu tô vendo bastante série. O Rafael citou ali The Walking Dead. Tá aí uma série que eu nunca assisti. Eu acho que é porque eu tenho um pouco de medo, de receio, sei lá. Não, algo que eu teria muita coragem, não. Eu vi The Walking Dead, acompanhei até o finalzinho, né? Muita gente parou de assistir porque não gostou de alguns acontecimentos, mas eu vi até o finalzinho, eu acho também bastante interessante de trabalhar. Só tem que tomar cuidado com a turma destinada, né? Porque Anderson Portugal falou que os alunos dele do Fundamental 2 vão fantasiados de personagens de Naruto para a escola. lá na escola onde eu trabalho também. Também, eles são fascinados por Naruto. Que fofo, nossa. Não esqueçam de colocar as respostas no formulário, que foi colocado aí no link, tá? No chat, perdão. Vamos esperar só mais uns minutinhos para começar a explanar as respostas. Eu estou conseguindo ver, só não está no modo apresentação. Aqui também. Agora sim. Eu estou vendo aqui alguns filmes que eu vou comentar um pouquinho também. Então, Rap Fit tem uma abordagem muito interessante sobre alguns problemas antrópicos. Osmosis Jones eu não conheço. O Auli também tem essa abordagem mais interessante, antrópica, né, com essa relevância antrópica. Hulk, sobre mutação, né, como é que ele ficou grandão desse jeito, é bem curioso de ser explicado. Viagem ao Centro da Terra eu não conheço. Vida de Insetos é muito legal para trabalhar, né, essa questão dos artrópodes, de todos os insetos. Zu eu também não conheço. Rei Leão eu acho também bem legal. Todos esses filmes, né, geralmente os filmes da Disney, que são produzidos em animação, falam um pouquinho sobre ciências, né? E principalmente se os personagens são animais, então as crianças ficam bastante centradas ali com a história. Eu Sou a Lenda é um filme muito bom. Híbridos seria o Sweet Tot, que a gente já comentou um pouquinho. The Walking Dead,
né, essa questão, né? Também dá para relacionar vários assuntos, tanto pela genética mesmo do DNA deles, que foi alterado ali para eles se transformarem em zumbis. Interestelar, eu acho que eu não conheço. Grey's Anatomy fala muito, essas séries que tem médico acabam envolvendo também um pouco do conteúdo das ciências de corpo humano. E Procurando Nemo, novamente uma animação que traz também essa parte de desenho animada que as crianças acabam gostando, e é bem legal também para trabalhar o conteúdo de ciências. Tem mais alguma? Não. Tá. Então, vou voltar aqui com a minha apresentação, da onde eu parei sobre, né, biologia cultural. Deixa eu voltar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre filmes e séries com conteúdo de ciências e biologia. Vocês citaram aí, né, diversas áreas das ciências e biologia que pudesse ter esses filmes, e eu trouxe também aqui alguns exemplos, inclusive alguns vocês já citaram. A primeira, na verdade, é uma série que começou em 2013 e ainda é atual. Se eu não me engano, tem 5 temporadas, de Rick e Morty. Eu gosto muito dessa série porque ela tem uma abordagem muito científica, né? O avô dele, ele já tem esse visual cientista que ele já anda para cima e para baixo de jaleco, e cada episódio ele vai contando alguma experiência que esse avô faz ali e aquele neto sempre participa. E também envolve muito o ambiente escolar, porque aquele neto está sempre na escola, está sempre ali ajudando o seu avô em várias experiências. Só que a única restrição assim dessa série é porque ela fala um pouco de palavrão, então teria que ser bastante analisada para saber qual momento ela seria interessante falar, e também se fosse a necessidade de editar também, né, esses episódios para serem passados dependendo do assunto. O segundo que eu falo é do filme Rei Leão. Ele é um filme de 1994, mas ele também tiveram uma nova abordagem em 2019, né? Essa capa que eu trouxe é de 1994. Ele é um filme protagonizado 100% por animais, então isso já é um indício que dá para trabalhar um pouquinho de ciências ali. E também ele fala muito sobre as relações ecológicas que eles estabelecem, né? Tem competição, tem aquele disputa por território, são coisas que acontecem, né, na natureza, e também dá para se trabalhar do assunto de ciências. Eu trago Pokémon, né, que tem filme, tem jogo, tem já um universo de Pokémon que é dos anos 90, mas atual também, porque hoje em dia muita gente gosta. Ele fala, né, como fala de pokémons, cada pokémon é de um jeito. A gente dá para trabalhar assuntos de ciências nas aves, dá para trabalhar plantas carnívoras, ou seja, vai direcionar para um outro foco, que é da botânica. Também dá para trabalhar um pouco da paleontologia, porque muitos pokémons, eles não existem mais, né? São fósseis, são inspirados em animais que já existiram. Então, tem toda uma abordagem ali com determinada área das ciências. Eu vi que citaram o Wall-E, né? O Wall-E é um filme de 2008, não é tão recente assim também, mas ele tem essa abordagem já com um olhar diferenciado pelas ciências, né, com essa preocupação antrópica. Ele fala sobre o lixo, ele fala sobre, dá para tratar sobre o desperdício, sobre o consumismo. Então, quando eu vi esse filme, eu não tive essa percepção, mas quando a gente fala do filme e tem essa abordagem, as crianças, os alunos podem, né, pensar também dessa forma. Procurando Nemo, vocês falaram, mas eu também trago Bob Esponja, Procurando Nemo de 2003 e Bob Esponja de 1999, mas também tem vários filmes atuais que fizeram em cima dele, jogos, desenhos mesmo, que ambos têm um universo aquático, né, diferente do que a gente estava falando do ambiente terrestre. Agora eu falo um pouco sobre o ambiente aquático, que dá para trabalhar um outro assunto, que são os poríferos. Também dá para trabalhar ali os peixes, aqueles animais aquáticos que habitam aquele local, e também as relações ecológicas entre eles.
E os outros 2 filmes que eu trago, para encerrar essa partezinha, são filmes também com para você pensar e refletir sobre os impactos antrópicos que estão acontecendo na natureza, que é Rap Fit, o Pinguim e Os Sem Florestas, ambos de 2006. Esses filmes, quando eu assisti logo que saiu também. Eu não tinha esse olhar crítico por esse filme, eu achava, é um desenho legal e pronto. Mas não, o Rap Fit, o Pinguim, ele trata da abordagem de derretimento de geleiras, tem essa preocupação com aqueles habitantes que moram naquele local. E Os Sem Florestas, ele não tem esse título por é só Sem Florestas. Não. É porque justamente o filme ele tem essa abordagem relacionada ao desmatamento. Eles não estão sem florestas à toa. E também dá para associar assuntos recentes, né, que a gente teve, os casos da febre amarela, porque esses animais eles começam a invadir não, né? Mas a entrar nesse espaço urbano, porque eles não têm mais o ambiente ali para eles morarem. Então, isso pode trazer doenças. Então, assim, é muito crítico esse olhar sobre esses filmes. Então, dá para trabalhar o conteúdo de ciências com ambas abordagens, né? Abordagem tanto específicas de assuntos, quanto com um olhar mais crítico sobre alguns impactos antrópicos que vêm acontecendo. E eu vi que vocês mencionaram Harry Potter ali no formulário de inscrição como várias áreas das ciências, né? Aqui eu não trago a genética ainda, mas eu vi que vocês mencionaram Harry Potter no ensino da zoologia, devido às criaturas mágicas que tem ali naquele filme. A botânica também, né? Tem o herbário, tem várias herbologias, aulas, tem o salgueiro lutador, tem várias relações com botânica. Eu vi também evolução, eu achei muito interessante essa abordagem de evolução, que acaba indo um pouquinho para a genética, né? Dá para trabalhar as teorias de Darwin, Lamarck. E eu vi também muita gente falando sobre química e bioquímica relacionadas às poções desenvolvidas ali no filme. Outra coisa que eu não botei aqui, mas eu também estava observando, que muita gente falou também sobre a lei da gravidade, relacionada, porque ali eles conseguem, né, viajar na vassoura, flutuar em alguns momentos, então isso também desafia um pouco a lei da gravidade que a gente acaba conhecendo. Só que como nem tudo é perfeito, os filmes são ótimos para o ensino, mas a gente tem impasses encontrados. E esse autor diz que os recursos audiovisuais no ensino de biologia, os dados disponíveis indicam que são pouco ou mal utilizados. Eu estava lendo um artigo que fala que os filmes eles acabam servindo como tapa-buraco. Porque, por exemplo, o professor está sem tempo de planejar uma aula, vou dar um filme e pronto. Ou então, ele dá aquele filme sem estar relacionado com o conteúdo que ele está trabalhando. E isso também, a criança fica um pouco perdida, tá, mas por que esse filme? E um outro ponto que eu vi também é que o professor passa o filme e só. Ele não tem um desdobramento para aquela atividade que ele fez. Então, por que ele passou o filme? Qual assunto ele está relacionando? E realmente planejar as aulas que você vai trazer esse filme é importante. E um outro ponto também que eu destaco como impasse é que a genética, mesmo estando nas mídias com assuntos como alimentos transgênicos, terapia gênica, na sala de aula esse assunto sofre com as limitações devido às dificuldades de compreensões de alguns conceitos, descontextualização e nomenclaturas específicas. Porque os livros didáticos, às vezes, acabam começando um assunto, aí vai para outro, ou os conceitos estão ali expostos de uma forma que as crianças acabam não entendendo, não compreendendo bem. E, assim, eu não lembro de ter tido genética nem no fundamental, nem no ensino médio. Então, quando eu cheguei na faculdade e cursei a disciplina de genética básica, para mim, era muito difícil e era básico, né? Depois que eu fui entendendo um pouco melhor, porque também tem cálculo, que algumas pessoas têm uma dificuldade, então junta aquele conteúdo com cálculo, e assim, para quem não vai para essa área, talvez até consiga, mas
a gente que está ali no ensino de ciências, a gente precisa aprender a genética também para quando a gente for trabalhar na sala de aula, né? Então, a gente precisa aprender formas de trabalhar esse conteúdo. E agora eu trago alguns filmes com conteúdo de genética de forma explícita. Até então, a gente estava vendo alguns filmes que tinham esse conteúdo de ciências e biologia de uma forma mais implícita, que a gente pode trabalhar, mas a gente não associa diretamente. Mas agora eu trago também os filmes com conteúdo de genética de uma forma explícita. A gente olha e fala assim, a gente pode trabalhar esse tema porque ele está falando em determinado momento. Esses filmes que eu trago é A Ilha, de 2005, Splice, de 2009, e O Preço do Amanhã, de 2011. Ambos os filmes têm o caráter genético, porque eles falam sobre alterações genéticas, sobre clonagem e sobre engenharia genética. São assuntos bastante polêmicos, então tem que tomar cuidado em qual turma vai ser apresentado, porque a ética fica muito em cima de qualquer pesquisa que envolva seres humanos e até mesmo outros animais. Então, esses filmes, né, será que hoje em dia seria possível clonar um humano, como já teve até mesmo uma novela? Então, a gente tem que pensar nisso e discutir também com os nossos alunos. E a gente, né, a maioria, acredito que conheça a clonagem da ovelha Dolly, né, que foi um animalzinho que foi clonado, só que hoje em dia é muito mais difícil, e é difícil você encontrar outros animais que também tenham sido clonados. E a engenharia genética está aí como um avanço tecnológico, né, que vem ocorrendo ao longo dos anos, e as alterações genéticas propiciadas de acordo com esses acontecimentos. Outros dois filmes que eu trago é O Extraordinário, é um filme recente de 2017, e Epidemia, de 1995. Apesar deles serem anos diferentes, muito diferentes, né? A abordagem deles é sobre o assunto de mutação. O filme Extraordinário, quem assistiu, viu que o personagem principal, ele tem uma deformidade no rosto, né, que é chamado de síndrome de Treacher-Collins. Eu não conhecia essa síndrome, eu só conheci quando eu vi o filme, e ela causa justamente essa má formação no rosto e na face daquela pessoa que tem essa síndrome. Só que, assim, ela não impede o seu desenvolvimento, porque o enredo do filme, ele tá cursando uma escola, porém, ele acaba se limitando um pouco com relação à própria aparência. Ele fica com medo de sofrer bullying, então ele vai com esse capacete para tentar proteger as outras pessoas de verem o seu rosto. Então, leva um pouco para esse lado emocional, mas fala sobre essa síndrome que afeta uma parcela da população. E a gente também tem a epidemia, que fala sobre um vírus letal que mata, né, alguma parte da população também. Apesar de falar de mutações de um tema diferente, né, a gente tem uma síndrome e um vírus que mata, ambos podem trabalhar esse assunto, e o epidemia pode até relacionar um pouco ao momento atual que a gente está vivendo, de pandemia, que é um pouco diferente, mas também é um vírus que matou, né, bastante pessoas. E a gente pode também associar ao caso do Ebola, que matou um monte de pessoas. Então, o filme, ele também, dependendo da abordagem que você utilizar, você pode pegar um ou outro para trabalhar esse conteúdo. E agora, deixando um pouco de lado a biologia cultural com outros filmes, eu vou entrar, de fato, no assunto de Harry Potter, né, que é o que eu propus trazer aqui na oficina para vocês. O Harry Potter, para quem não viu, ou para quem viu também, o enredo de Harry Potter fala sobre um menino que sobreviveu, né? Esse menino sobreviveu porque quando ele era um bebê ainda, ele estava na casa com seus pais e os seus pais morreram devido a feitiços lançados pelo Lorde das Trevas, que era o Voldemort, e com isso ele conseguiu sobreviver devido ao amor da sua mãe. Só que ele não conseguiu ficar ileso disso, ele adquiriu essa cicatriz, a cicatriz que ele tem na cabeça, que depois eu vou falar um pouquinho também sobre ela, e ele fica isso como um marco na vida dele. Então ele ainda é um bebê, ele não entende de magia, ele não fala nada, né, ele não sabe se comunicar, e quando acham ele, observam que ele tem essa cicatriz que depois vai ser desdobrada em outros acontecimentos.
Um pouco da contextualização da obra, né? A saga de Harry Potter tem 7 livros e 8 filmes, porque o último livro foi dividido em 2 partes, então por isso que ficou 8 filmes. E ele é considerado entre os 20 primeiras bilheterias mundiais. Ou seja, né, ele está ali entre as maiores bilheterias do cinema na época que ele foi passado e transmitido para as salas de cinema. Mas, além disso, ele também tem fanfics criada pelas pessoas que gostam, né, da saga, por algumas pessoas que entendem do conteúdo, e tem outros desdobramentos, que são a saga de Animais Fantásticos, que fala um pouquinho antes de Harry Potter, né? Tanto é que Dumbledore, ele em Harry Potter está velhinho, e na Animais Fantásticos ele está novo, porque é antes desses acontecimentos de Harry Potter. E tem a Criança Amaldiçoada, que é depois de Harry Potter. Então é quando o Harry já está adulto, já constrói a sua família, né? Já tem os seus filhos, e os filhos que vão entrar nessa escola de magia. Então é uma saga escrita pela J.K. Rowling, e ela em nenhum momento fala explicitamente sobre a genética, né? Eu quero deixar bem claro isso. Ela não explica a genética, o universo mágico relacionado à genética. Mas a gente extrapola um pouquinho, pensando com esse olhar mais crítico e tentando relacionar ciências a esses assuntos de Harry Potter com a genética. Uma outra coisa importante é que Animais Fantásticos, ele é atual, né? Apesar de acontecer antes de Harry Potter, eles são filmes atuais. Já tem lançado 2 filmes. E, se eu não me engano, no ano que vem vai sair o 3º. Acho que são 5 ao total que vai ter ainda nesse antes Harry Potter, né? O pré-Harry Potter. E, além disso, né, Harry Potter tem uma série de coisas, tem linha de Funko Pops, de artefatos, enfim, é uma saga que realmente se desdobrou em outros acontecimentos, outros objetos, outras obras. Bom, os filmes de Harry Potter, o primeiro lançado foi em 2001, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em 2002, Harry Potter e a Câmara Secreta. Em 2004, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Em 2005, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Em 2007, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Em 2009, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Em 2010, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Em 2011, a parte 2. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem 20 anos do primeiro filme e 10 anos do último filme, né? E mesmo assim, ele ainda faz um sucesso no mundo atual, nos anos atuais, porque muita gente gosta desse universo. E a gente consegue encontrar esses filmes nos streamings, né? Algumas plataformas digitais que acabam trazendo esses filmes ali no seu catálogo. E eu não acompanhei Harry Potter desde o início, porque o primeiro filme foi em 2001, nenhum desses filmes eu vi no cinema. O primeiro filme em 2001, eu era bebezinha, eu tinha 2 anos. E só que eu ganhei um livro. Quando eu era um pouquinho mais crescida, eu ganhei um livro de Harry Potter e acabei lendo esse livro e acompanhava a saga. Passava na televisão? Vou ver. Harry Potter passou na televisão? Vou ver. E não tinha essa cronologia igual tá aqui bonitinho, né? Do primeiro filme ao último. Só que eu sempre gostei muito desse universo. E aí eu pensei, poxa, um dia eu vou parar para assistir. E quando eu fiz isso, né? Quando eu fiquei um pouco mais tecnológica e baixei os filmes para assistir, eu fiquei completamente encantada com a saga. Os filmes de Animais Fantásticos, como eu mencionei, eu vi no cinema e pretendo ver os outros também, porque eu gostei muito do enredo dessa saga. E com isso também eu estou trabalhando aqui o meu TCC. E agora a gente vai para, de fato, filmes de Harry Potter e a genética. Como eu disse, né, J.K. Rowling em nenhum momento fala sobre Harry Potter genética. Harry Potter, a herança dele genética é por causa disso e disso. Não tem isso no livro, né? Como foi citado, Percy Jackson, enfim, outras séries falam um pouco sobre esse mundo mágico de diferentes formas.
e eu quero trazer aqui para vocês Harry Potter com a genética sobre o meu olhar e sobre o olhar de alguns autores que fizeram com que eu contribuísse para a minha pesquisa. O primeiro fator que eu falo é sobre a cicatriz na testa de Harry Potter. A gente pode pensar que é simplesmente uma cicatriz, né? Ossos do ofício, ele conseguiu sobreviver, mas adquiriu a cicatriz e pronto. Só que não, essa cicatriz, ela pode ser considerada como uma mutação externa, um agente externo que fez com que Harry Potter adquirisse essa cicatriz, porque mais pra frente a gente vai ver que essa cicatriz, ela estabelece conexões com o Lorde das Trevas. E com isso, ele vai adquirir hábitos que ele não tinha antes e ele não teria se ele não tivesse essa cicatriz. Então, quando a gente for pensar em Harry Potter, já na aparência dele, a gente já fala dessa cicatriz com o assunto de mutação, porque aconteceu um fator que alterasse aquele DNA dele ali, e aquela genética dele foi modificada para com que ele adquirisse novas habilidades. O segundo ponto, e esse, né, é o maior foco de todos daqui da minha pesquisa, é o gene bruxo. Esse gene bruxo, aqui eu trago essa imagem dos 3 personagens principais de Harry Potter, o Harry, Hermione Granger e o Ron Weasley, né? E ele, apesar de todos serem bruxos, todos estarem estudando em Hogwarts, né, no universo mágico de Harry Potter, eles são diferentes. Começando pelas mulheres, né? A Hermione Granger, ela vem de uma família que os pais dela eram humanos. E ela é bruxa. E aí foi convidada, né, pela carta. Todo mundo recebe a carta quando tem 11 anos. Então, quando ela fez a idade de 11 anos, ela recebeu essa carta convocada para Hogwarts porque ela tinha esse gene bruxo. Já o Ron Weasley, diferentemente da Hermione, toda a sua família passou pela escola de Hogwarts, ou vai passar, né, dependendo de qual filme você está assistindo. Então, todo mundo ali é bruxo, seu DNA é bruxo. Já Harry Potter é de oposto dos dois, porque ele é mestiço. A mãe dele tem família, né, humana, ela é bruxa, mas ela tem uma família humana. O pai de Harry tem a linhagem bruxa, mas ele é mestiço justamente por esse fator. Houve essa mistura de sangue em algum momento na árvore genealógica ali dele. Então, assim, a gente tem 3 bruxos com um gene bruxo diferente. E os assuntos que podem ser trabalhados, né, já são os assuntos mesmo iniciais de genética, gene, alelo, dominância, recessividade e a própria herança genética, né? Pode trazer um pouco do fenótipo, genótipo, mas, assim, analisando, esses são os assuntos principais ali, destacando esse ponto. Inclusive, no 3º livro de Harry Potter, eles falam um pouco sobre essa herança genética. Isso é uma das regras básicas da criação, disse ela. A gente vê isso o tempo todo em cachorros. Se tem alguma coisa errada com a cadela, vai ter alguma coisa errada com o filhote. Então, quem tem esse olhar um pouco mais crítico, consegue analisar que, em Prisioneiro de Azkaban, eles falam muito sobre essa herança genética, principalmente relacionada a animais. Porque Harry, antes de receber a carta, ele foi criado por seus tios, que eram irmão da sua mãe, e eles eram humanos. Eles, apesar de saber um pouco sobre esse universo mágico, eles achavam que Harry era uma aberração, tinha alguma coisa de errada. Tanto é que nesse trecho a gente pode observar que ele fala, tem alguma coisa errada. Mas eles não conseguiam ainda associar muito bem isso e associar como uma coisa positiva, né? Não tem nada de errado com ele só é bruxo. E ele também não entendia muito, porque ele não sabia um pouco da sua história. E ele fazia alguns feitiços e tudo mais, mas ele ainda não tinha domínio sobre isso. Então, ele também achava que tinha alguma coisa acontecendo e ele precisava de respostas, e foi então quando ele fez 11 anos, que entrou para a escola, que ele conseguiu responder suas perguntas, entender essa diferença que ele tinha com a própria família que ele convivia. E com isso, a gente pode determinar
padrões de herança, né? Eu posso adotar letras que vão simbolizar alelos ali para aquela herança, seja ela humana, seja ela mestiça ou seja ela bruxa. Então, aqui, 2 exemplos, né, de alelos, azão, azão ou azinho, azinho, para determinar o humano. Eu posso adotar, dependendo da linha que eu for trabalhar, eu posso adotar um ou outro. Você pode inserir mais letras, aqui é só um exemplo básico que eu trouxe. Para o mestiço, como ele tem um sangue intermediário ali entre eles, eu tenho um azão, azinho, e o bruxo, novamente, eu trago os mesmos alelos. Na verdade, quando você for pensar em um padrão, você tem que escolher, né? Para o humano eu quero azão, azão, e para o bruxo eu quero azinho, azinho. Ou pode ser o contrário. Então, é só um exemplo mesmo. Porque a gente tem outros personagens na saga que têm esses sangues, né? A gente tem outras famílias que têm sangues humanos, que não é muito mencionada, o foco principal é na Hermione. A gente tem o mestiço, o príncipe mestiço, que é o Snape, além do Harry Potter, né? O Severo Snape, que é um dos professores. E a gente tem bruxos, a maioria ali dos alunos de Hogwarts, inclusive a família de Draco Malfoy, que até chama a Hermione de sangue ruim, ou seja, há ali uma depreciação, uma intolerância sobre aquele sangue dela ser humano, porque ter um caráter humano, porque a família dela né, e ela é bruxa. E a gente também dá para trabalhar, porque aqui eu não trouxe o exemplo, que tem filhos de bruxos que deveriam ser bruxos, mas eles não têm essa habilidade. Eles não desenvolveram a habilidade mágica deles e eles são considerados abortos. Então, eles são humanos, né? São trouxas, que assim são os nomes. Então, acaba tendo ali vários cenários para serem trabalhados e você pode determinar padrões de heranças para isso. Outro ponto importante que eu trago como possibilidade são as situações estabelecidas. Eu posso inserir essa realidade de Harry Potter no cotidiano dos alunos. Eu posso determinar situações como, por exemplo, supondo que você trabalhe no Ministério da Magia e foi convocado para analisar padrões de herança da família X. Eu posso adotar tanto uma família qualquer ou famílias, né, já estabelecidas na saga, como, por exemplo, Black, Lovegood, Malfoy, e a mãe possui genes azão, azinho, e o pai azão, azinho. Qual a possibilidade da filha entrar para o mundo mágico de Hogwarts? Então, aqui eu já vou inserir Harry Potter naquele contexto e eu vou também despertar um pouco da curiosidade do imaginário daquele aluno, que eu vou estar trazendo essa situação. E agora, mudando um pouco a abordagem, né, falando sobre essas 2 características que, apesar de trabalhar o mesmo assunto, elas são características totalmente diferentes, não são relacionadas umas com as outras, eu tenho a ofidioglossia e o lobisomem. A ofidioglossia, falando primeiro dela, ela é a habilidade de falar a língua das cobras. Eu trouxe até essa cobrinha aí para vocês verem. Então, assim, quem fala essa ofidioglossia é considerado ofidioglota. E Harry Potter tem as 4 casas, né? Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. A ofidioglossia, ela é um símbolo da Sonserina, porque o Salazar Sonserina, que é o fundador dessa casa, ele tinha essa habilidade e todas as pessoas que seguem essa casa, que são convocados para seguir essa casa, têm essa habilidade de falar com cobras, exceto Harry Potter. Lembra lá daquela cicatriz que eu falei que Harry Potter adquiriu? Então, Harry Potter, ele consegue falar a língua da cobra justamente por possuir essa cicatriz na cabeça e ele conseguiu acontecer, né, essa alteração genética no seu DNA e ele conseguiu absorver o DNA de Lord Voldemort, que era da Sonserina e tinha essa habilidade de falar a língua da cobra. Então, através de Voldemort, dessa conexão que eles estabeleceram devido a essa magia e essa cicatriz, ele acaba indo para a Grifinória, mas ele tem essa habilidade de falar a língua, né, das cobras, a ofidioglossia, devido a isso. E isso é uma alteração genética, né?
que aconteceu, porque ele ia para a Grifinória, ele não ia conseguir falar com a cobra, e ok. Mas não, teve essa mutação, teve essa alteração genética, e ele conseguiu. E isso acontece já no primeiro filme, quando ele ainda não foi convocado para Hogwarts, ele ainda não está entendendo o que está acontecendo com ele, o tio dele leva ele no zoológico, e ele solta uma cobra simplesmente porque conseguiu falar com ela. E muitos especulam que essa cobra seria a Nagini, que virou o braço direito de Voldemort depois, ao longo dos filmes. Então, ele tem essa habilidade e depois vai descobrindo como tudo isso funciona. Já o lobisomem, que é uma característica totalmente diferente, ele é tratado apenas por um personagem, que seria o Remus Lupin, um dos professores de Harry Potter e de Hogwarts, né? Ele, sempre em alguns momentos, assim, dos meses, ele sumia e ninguém entendia por que ele sumia, até que ele fala que ele em tempos de lua cheia, ele vira lobisomem e, através da sua mordida, ele acaba transformando também quem ele morder em lobisomem. Então, precisa de um fator, né, para ele conseguir promover essas alterações genéticas no DNA de quem ele está mordendo. Uma outra característica que eu trago são os ruivos. Eles são um marco bastante da saga de Harry Potter, porque a gente pode olhar a imagem, né? Toda a família Weasley é ruiva. Então você não precisa nem falar que você é da família Weasley, porque se você for ruiva, eles já vão te identificar como essa família. Só que os ruivos, até então a gente estava falando sobre características que a gente não conhece no nosso cotidiano. A gente não se depara com uma pessoa que fala com a cobra, ou um lobisomem assim, eu tô andando na rua e tô vendo um lobisomem. Não, são coisas mágicas, o gene bruxo. São coisas mágicas, são um universo que as pessoas, né, constroem. Só que os ruivos, a gente tem essa abordagem que existem, né? A partir de agora eu vou trazer situações que existem, são fatos que existem e a gente consegue observar. Apesar dos ruivos serem uma característica muito altamente recessiva, eles existem e estão aí. Então, os ruivos, eles apresentam cerca de 2% da população mundial. Então, são muito poucos ruivos que existem e eles são encontrados principalmente no Reino Unido, que é o país que mais tem ruivos. Então, mesmo assim, né, tem essa pequena parcela da população e esse gene ruivo, ele ocorre justamente por desenvolver uma mutação muito específica numa área muito específica do cromossomo 16. Então, além dele acontecer através de uma mutação, essa mutação não tem que ser simples, não tem que ser em qualquer cromossomo. Ela vai acontecer num cromossomo específico. E como isso é uma característica, né, em um gene específico, num cromossomo específico, leva a crer que isso é altamente recessivo. Então, para você ser ruivo, vai ser muito raro você encontrar ou ter filhos ruivos. Inclusive, na família Weasley, assim, até marcante todos serem ruivos, porque provavelmente algum ali não seria, devido a esse caráter recessivo que ele tem. E o assunto que dá para trabalhar, né, seria mutação. Inclusive, com isso, e com os outros fatores também, mas é possível estabelecer árvores genealógicas, né? Aqui, essa árvore genealógica que eu achei na internet, ela fala sobre a família dos Weasley, né? E fala também, acaba pegando um pouco de outras famílias, tem a família Black, tem a família Potter. Com isso, você tem como trabalhar esse conteúdo de genética através de árvores genealógicas e de acordo com cada família. Mas uma outra forma também é trabalhar em heredogramas. Eu trouxe esse exemplo de heredograma comum, aqui que a gente encontra mesmo em situações de problemas em genética, né? Onde o redondinho é a mulher, o quadradinho é o homem, e a característica afetada é marcada com essa coloração diferenciada. E esse heredograma que eu trouxe, eu construí sobre a família do Potter e dos Weasleys. Mas, desculpa, gente, mas mais um spoiler, né? Quem acompanhou até o final viu que Harry Potter acaba ficando com a Gina Weasley. Então, vamos supor que eles têm 2 bebês, né? Não vou trazer mais spoiler aqui, mas
qual seria o padrão de herança dos seus filhos. Aqui você pode adotar as características dos alelos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser da forma que você quiser trabalhar, mas que tenha esse caráter, né? Aqui a gente tem, todas as fotinhas dos personagens relacionadas aos assuntos de genética, então dá para trabalhar situações ou até mesmo permitir que a visualização deles aconteçam de forma que promova esse ensino ali para os alunos. E, se eu não me engano, acho que é o último tópico, são os gigantes, né? Os gigantes, a gente tem o Hagrid, que a gente acompanha ele desde o primeiro filme até o último filme, e a gente tem também os gigantes, principalmente no quarto filme, onde há o torneio tribruxo, e acabam lutando ali com gigantes, que no caso o Hagrid é um gigante bonzinho, e os outros gigantes não são tão bonzinhos assim. E na vida real, né, no nosso cotidiano, fora desse filme, a gente também tem casos, por exemplo, essa imagem que eu trouxe é uma imagem encontrada, um esqueleto encontrado de cerca de 5.000 anos atrás, na China. Então, eles encontraram essa ossada e identificaram que nos nossos antepassados possivelmente existiram gigantes. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente teve uma era que teve os dinossauros, que são imensos, são animais imensos, e que a gente pensa, poxa, mas, né, como assim? Eles eram tão enormes, e hoje em dia não existem mais, mas será que a gente também, a gente tem uma estatura média hoje em dia, né, da população, mas como assim? Será que existiram pessoas muito altas? Será que os nossos antepassados eram muito altos? E um outro também fator que ocorre é o gigantismo, que é uma doença que ocorre em cerca de 60 pessoas dentre 1 milhão, então também é difícil de acontecer, mas as pessoas, elas sofrem alteração, porque assim, a gente tem o nosso cariótipo, né? A gente tem 46 cromossomos divididos em 23 pares, né? E esses cromossomos, eles são numerados e tal. Então, estudos preliminares tinham analisado que quem tinha esse gigantismo, ele tinha alterações e mutações, várias mutações do cromossomo 11 ao cromossomo 17. Só que estudos mais recentes viram que um dos braços do cromossomo sexual X, se ele também tinha essa mutação, ele poderia desencadear, né, numa região específica, o gigantismo. E o gigantismo faz com que as pessoas cresçam bastante, muito mais que 2,20 metros, e também adquira com isso um retardo mental, né? Então, assim, é algo preocupante, mas assim pode ocorrer. E quem já fez ou está fazendo corpo humano estuda a glândula da hipófise, então essa glândula é responsável por fazer com que a gente cresça, né? E isso também envolve a genética, porque nossos pais, né, têm determinado tamanho, então possivelmente a gente vai ter determinado tamanho, às vezes a gente pode ser maior que eles ou não, mas essa glândula é responsável por esse crescimento, determinar esse crescimento. Então todas essas mutações fazem com que o hormônio do crescimento seja produzido de uma forma tão aumentada que a pessoa acaba crescendo muito, inclusive adquirindo outros problemas. E, antes de finalizar, eu trago para vocês essa tabela que fala sobre cada filme, né, de Harry Potter, cada livro também, como você preferir, e as características de genética, né, os assuntos principais. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, a gente tem o início da saga. Então, a gente tem bastante a fala do gene bruxo, do humano e mestiço. A gente acaba conhecendo os personagens e determinando isso. E a gente tem a presença da ofidioglosia, que eu falei, né? Antes de Harry Potter ir para o universo mágico, ele já solta uma cobra porque ele já consegue falar com ela. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, os ruivos são descritos com detalhes. Então, a família Weasley, ela acaba sendo descrita detalhadamente. Então, apesar, né, dela aparecer já no primeiro filme, você começa a conhecer melhor os personagens. Então, para
trabalha determinado assunto, você vai utilizar um filme que achar melhor. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a gente tem a herança genética de Dursley e Potter, que são os tios, né, que tomam conta dele ali até os 11 anos, para depois ele cursar, né, a escola de Hogwarts. E a gente tem o lobisomem, né, característica passada adiante, falada por Lupin. Então, dependendo do assunto, você vai utilizar esse filme. Já Harry Potter e o Cálice de Fogo fala sobre os gigantes com maiores detalhes, né, do torneio Tribruxo. E Harry Potter e a Ordem da Fênix fala também, né, na verdade ele mostra a árvore genealógica que Sirius Black apresenta sobre a família de Harry Potter, porque eles são parentes e acaba falando sobre isso, e ele é padrinho do Harry, e ele mostra, inclusive, a árvore genealógica do Potter. Então, além de você também pode trabalhar o conteúdo de árvore genealógica, no filme tem ela, então dá para você utilizar. E Harry Potter e o Enigma do Príncipe fala a descrição de herança genética de outras famílias, né? Aí ele já vai com foco de outras coisas, outros acontecimentos que aconteceram ali, outros fatores que aconteceram em outras famílias. E Harry Potter e Relíquias da Morte, que é o fim, né, da saga, ele fala a descrição da herança genética em casamentos, né? Porque a Fleur Delacour, é um exemplo, ela casa com um dos Weasley, dos irmãos do Rony, e no casamento deles fala sobre a herança genética que ela tem e fala também da dele. Então, em casamentos, isso é muito comum ali naquele universo. E quais são as possibilidades de aprendizado em genética que a gente viu aqui? A gente pode determinar padrões de herança, dependendo de qual característica a gente for trabalhar. A gente pode trabalhar as situações estabelecidas, que é interessante para que o aluno desperte o imaginário dele, a curiosidade, que ele também entenda um pouco melhor do assunto de genética. A gente pode tanto trabalhar com a árvore genealógica já pronta, ou com a elaboração dela, que a gente viu que é possível, com heredogramas da mesma forma, com eles prontos, ou com eles, né, para eles produzirem, para as crianças, os alunos reproduzirem. E, inclusive, a gente pode inserir um pouco dessas características dentro de jogos, né? Sobre Harry Potter, com padrões de herança, com situações estabelecidas, a gente pode fazer uma mistura assim. Debates e webinar e oficinas, como a gente está fazendo aqui agora, mas assim, no caso de debates em salas de aula, talvez seja um assunto passado adiante e só foi aquilo e pronto. Então, talvez trazer umas outras características, umas outras abordagens também sejam interessantes. E eu trago aqui mais uma pergunta para vocês. Quanto você acha que a abordagem genética, utilizando os filmes de Harry Potter, é válida para o aprendizado? E a outra pergunta é que agora, com esse olhar crítico que você viu eu falando um pouco aqui, tem algum filme que fale sobre a genética, mas que não seja tão explícito assim, né? Pode ser implícito também, além desses mencionados, além de Harry Potter e além dos outros, vai ser disponibilizado um formulário no chat aqui para que vocês possam responder. A gente vai dar mais um tempinho. O Vinícius já colocou o formulário no chat. Aí, respondam no formulário, por favor. E o pessoal está interagindo bastante aqui no chat, Larissa. Eu não estou acompanhando o chat porque minha tela está cheia, eu acabo não vendo. O Bruno mencionou que no caso do Hagrid, dá para trabalhar a questão da herança quantitativa, visto que ele não chega a ser um gigante, embora seja maior que os bruxos, e os outros trouxas, ele é filho de um gigante e um anão. Exatamente, tem essa polêmica aí da herança genética dele, e todo mundo fala, né, do tamanho dele já, porque ele é um professor grande, maior que todos os outros, e é fofinho, e isso, né, geralmente a gente pensa, igual o que eu falei, no torneio Tribruxo, os gigantes estão ali para enfrentar todo mundo que está participando, já ele não, ele é fofinho, ele é bonzinho, ele quer fazer o bem, né, ele é um gigante bonzinho. Verdade. Até no Cálice de Fogo, se eu não me engano, também aparece uma gigante, né? Mas Sim, ela sim. parece bem tranquilinha também, né? Isso depende muito.
A Daiane Lima colocou aqui quando você estava falando sobre recessivo e dominante e tal. Ela falou como é muito raro que uma família bruxa tenha um filho não bruxo, que é chamado de aborto, eu diria que o ser humano seria o recessivo. Pode ser também, depende, né? Tem muitos, eu tava lendo, né? Às vezes você, por exemplo, como ali o foco é Harry Potter, é o universo mágico, você pode adotar como o dominante serem os bruxos. Mas dependendo, como a gente está falando, né, um olhar mais para o cotidiano, ser bruxo é uma coisa rara. Então, entendeu? Dependendo de como você for trabalhar, isso varia muito de acordo com o professor. Se tiver mais alguma coisa, pode falar. Tá, tô dando uma olhada aqui no chat. O pessoal tá interagindo bastante, elogiando seu trabalho, ficou muito bom. Tem algumas pessoas aqui falando que estão esperando a carta de Hogwarts até hoje. Você já recebeu? Eu também. Eu ainda tenho esperança, né? Vai que ela atrasou um pouquinho, o Correios às vezes demora, a outra é portadora. Então, vai que ela tá por aí. A coruja tá perdida. Travou lá na alfândega. Eu vi que teve alguém que comentou aqui no chat que a avó uma vez viu um lobisomem. Eu fiquei intrigada com essa história. Né? Isso, o lobisomem, ele até é uma lenda, né? Muita gente fala que já viu, que né, tem às vezes histórias contadas entre as famílias. Mas assim, eu nunca vi nada, então não posso falar. Mas tem gente que afirma que viu. Sim, tem bastante. Inclusive, e, por exemplo, tem uma série na Netflix que fala sobre o folclore brasileiro, né? Muito interessante. Sim, Cidade Invisível. Eu gosto muito. Até fala, né, sobre personagens do folclore com uma outra abordagem, igual a Cuca, não é um jacaré, uma borboleta. Mas o próprio lobisomem, agora parando para pensar aqui, a gente tem a saga Crepúsculo, que tem um lobisomem também. Então, né, lobisomem tem aí vários filmes, várias sagas, vários universos. Sim, verdade. É realmente o do Crepúsculo é um lobisomem, né? Ele fala num lobo mais parecido com o animal, só que grandão, né? Isso aí. E tem os vampiros. Então, por exemplo, além, né, aqui a gente tá falando dos bruxos, mas aí tem um outro cenário que são os vampiros. Isso, verdade. Agora, antes de eu explanar um pouquinho, né, as respostas de vocês, eu já vou deixar aqui as minhas referências que eu utilizei para fazer o meu trabalho, esses slides aqui para vocês. Foram muitas. E eu deixo aqui o meu agradecimento já a todos que se inscreveram, que responderam o formulário de inscrição. Isso vai ser, assim, essencial para eu concluir a minha pesquisa. E aqui eu trago também, né, possibilidades diferentes. Harry Potter não é só zoologia, não é só botânica, não está só relacionado às criaturas e a herbologia, é mais, você pode pensar em várias coisas. Eu vi até que pessoas responderam outras áreas além das ciências, como geografia. Então, gente, olhem, tem esse olhar crítico quando vocês forem ver outras coisas, porque é muito importante, até mesmo para a gente não só fazer um TCC, mas para a nossa vida, quando a gente se tornar professor, quando a gente precisar encontrar alguma dificuldade, precisar tentar solucionar aquilo. Então, vamos parar para pensar e ver o que a gente pode oferecer para os nossos alunos. E eu trago aqui também os meus contatos, o meu e-mail, quem quiser mandar alguma coisa. Eu recebi e-mail mandando artigos para eu ler. Eu, assim, fiquei muito feliz de verdade com isso. Eu deixo aqui meu Instagram também, quem quiser falar comigo, quem tirou algum print, quiser marcar, eu vou estar repostando também. E eu quero agradecer principalmente, né, ao meu orientador, que
está fazendo parte da equipe organizadora, ao Anderson, professor, e também a todo mundo da equipe organizadora que está aí interagindo, Marinara, Fernanda, Mariana, Monique, todo mundo, que sem vocês eu não estaria aqui. Então, eu agradeço muito, de verdade, todo mundo que está participando também, que se inscreveu e está participando, né, da minha oficina. O Vinícius vai estar projetando agora as respostas da última pergunta que a Larissa fez. Eu vou estar parando de compartilhar, peraí. Pronto. Pronto, agora eu consigo ver o chat. Ó, aqui já tem alguns filmes, eu não conheço alguns de novo, né? Porque também não dá para saber tudo. O Waterworld eu não conheço. Juraxi, Juraxi, gente, Juraxi World é sensacional, eu acho a abordagem muito boa para trabalhar o conteúdo de genética também. Esses dois outros eu não conheço. Gattaca, ele tem essa visão de genética bem explícita, né? Você consegue observar esse conteúdo. Os Incríveis, nunca tinha pensado. Se for Os Incríveis do desenho mesmo, nunca tinha pensado. Mas realmente, né? Eles são elásticos, têm aquelas habilidades ali diferentes das tradicionais. Esses outros dois eu não conheço. Depois de Os Incríveis. O Óleo de Lorenzo também, eu não assisti, mas nesse fórum que eu falei, né, dessa disciplina de instrumentação para ensino de genética, fala muito sobre esses filmes, e o Óleo de Lorenzo é bastante falado. Percy Jackson, que a gente já mencionou um pouquinho, e O Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Hobbit tem bastante também. Esses filmes que trazem personagens que não são comuns, né? Por exemplo, igual se você fizer um filme com humanos, beleza, mas se você trazer algum personagem ali diferente, um bruxo, um vampiro, um extraterrestre, um sei lá, você acaba pensando em várias possibilidades. Gattaca, falaram aqui no chat, Gattaca trabalha bioética, é isso aí. Esses assuntos assim de genética são bem ligados à ética e bioética, porque são polêmicos, né? A gente, clonagem, essas coisas assim, mutação, são algo polêmico. É verdade. Larissa, agora eu vou fazer para você as perguntas que as pessoas deixaram no chat ao longo da sua apresentação, tá bom? Tá, eu vou beber uma água aqui, que eu tô com sede. Tá bom. O Ian Lassa, ele deixou duas perguntas aqui bem parecidas, que é como podemos treinar o olhar crítico? Olhar crítico para perceber a ciência escondida nessas questões, nos filmes, na cultura no geral. Então, não é fácil, né? A gente falando aqui, como a maioria daqui faz faculdade, eu acho que esse olhar crítico, às vezes, acaba sendo desenvolvido. Porque a gente, no meu caso, é licenciatura, eu vou estar sendo uma professora daqui a pouco. Se Deus quiser, no final do ano eu vou estar formada, né? Mas a gente acaba presenciando em noticiários, em reportagens e artigos que, às vezes, muitas situações requerem outras saídas, outras estratégias. Então, a gente pensar que a gente pode trazer um recurso de baixo custo, porque um filme, a gente consegue ter acesso a ele, a gente pode, às vezes, muitos filmes são disponibilizados até mesmo no YouTube, para você ali, né, só precisa da internet, mas você conseguir passar para os seus alunos, é uma saída que é muito legal. Às vezes não pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser alguma coisa. Então, a gente precisa estar treinando o nosso hábito de ler as coisas, estar atento aos acontecimentos, né, atuais, e começar a pensar aí em estratégias, né? Não é fácil. Foi o que eu falei, até então eu não tinha decidido o meu tema do TCC, se eu ia para o Harry Potter na zoologia, na botânica, que são mais fáceis de achar conteúdo, porque as pessoas geralmente associam devido à simbologia de cada parte do filme, mas até que eu vi um fórum que, né, fez com que eu pensasse um pouco mais. Interessante, legal.
O Ian também perguntou, na verdade, ele falou que as pessoas possuem gostos muito diferentes, né? E como deixar esse assunto interessante para os alunos? As pessoas não gostam de tudo que vai ser levado, mas como deixar interessante para todo mundo? É verdade, é igual Harry Potter. Apesar de ser antigo, algumas pessoas até gostam hoje em dia, né? Tem um público bastante ainda de telespectadores, mas dá aquele exemplo que a gente estava falando de filmes que, por exemplo, se você for trabalhar com alunos de ensino fundamental, de repente trazer um filme em desenho pode ser mais interessante, porque eles já estão habituados ali a ver aquele filme. Mesmo que ele ver aqueles desenhos, mesmo que eles não conheçam ou não gostem de repente. Mas quando você fala de um público mais jovem, né, ensino médio ali, de repente trazer essa saga é mais interessante, vamos ser sinceros, e tem também que ver, é muito importante a gente conhecer o público que a gente está lidando. É igual, o ensino fundamental, muita gente, até o ensino médio, gosta de Naruto, por exemplo. Então, por que não trazer o Naruto para dentro da sala de aula com uma abordagem de um conteúdo de ciências ou de qualquer outra matéria? Então, é importante estar atento à realidade daquele aluno, né? Sim, verdade. E o Anderson deixou 2 perguntas aqui. A primeira, ele pergunta se você acha que falar de Harry Potter, por se tratar de bruxaria e tem muitas questões religiosas, né, se poderia ter problemas com alunos de algum tipo de religião. E depois ele pergunta se você acha que seria necessário uma explicação e sensibilização prévia antes de aplicar os filmes. Novamente, eu volto na linha de que a gente precisa conhecer o nosso público que a gente está lidando ali dentro da sala de aula. De repente, é sim necessário, né? A gente tem uma outra série que agora veio na mente falando de bruxaria, a gente tem o Mundo Sombrio de Sabrina, que eu gosto muito dessa série também, mas que também fala sobre bruxaria e que também tem, né, toda essa mobilização, que ainda até mesmo fala mais sobre religião do que o Harry Potter, que em nenhum momento fala sobre isso, mas é interessante você direcionar direitinho, se possível, faz o recorte. Não precisa falar de Harry Potter, porque aqui eu trouxe várias possibilidades, né? Precisa falar de tudo. Fala, se você acha que vai ter problema de trabalhar os bruxos na tua turma, trabalha os ruivos, trabalha outras coisas, entendeu? Não direciona diretamente para o gene bruxo. Entendi. Então, de perguntas foram essas. Acho que a gente já pode ir encaminhando para finalizar. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a Larissa, a apresentação ficou incrível. Foi muito esclarecedora, trouxe para a gente olhares que talvez assistindo o filme normalmente num dia qualquer, a gente não iria reparar, não ia perceber, mas agora nós como futuros professores, né, vamos trazer esse olhar mais crítico para outros filmes, acabar prestando mais atenção, para tentar trazer para a sala de aula e deixar a aula mais dinâmica e tal. Então, parabéns, Larissa, foi muito esclarecedora, incrível a sua palestra, vários elogios no chat também, muito bom, parabéns. Obrigada. E gostaria de agradecer também a presença de todo mundo, quem ficou até aqui, muito obrigada, a presença de vocês foi fundamental. Agradecer também toda a equipe que ficou nos bastidores aqui, ajudando a gente para fazer essa palestra dar certo. E lembrar vocês também, para que ao longo do semestre a gente vai ter outras palestras, outras atividades do ciclo APA. Então, para vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer, de todas as atividades que vão acontecer, siga o nosso Instagram, que é o @biocdr de Magé. Vou colocar aqui no chat de novo. E daí acompanha a gente lá para poder ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para todos. Obrigada, gente. Boa noite. A minha experiência. Tchau, tchau.